A formação profissional tem sido um dos constantes desafios colocados ao SUS. Um dos debates importantíssimos de se destacar é aquele sobre a formação como uma das estratégias vitais para a qualificação da atenção à saúde e da gestão no SUS, e também para a sustentabilidade desse sistema que é hoje expressão máxima das conquistas na área da saúde coletiva e da política pública de saúde brasileira. A formação para o SUS tem hoje muitos pontos a serem fortalecidos. A PNH, Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, tem interferido neste cenário, buscando aproximar as realidades e propor modos inovadores de enfrentá-las. Esse é o foco do debate que começa agora no programa Espaços. Espaços. Espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater os desafios para qualificar a formação dos profissionais que atuam no SUS, temos o prazer de convidar Tiago Salessi Lins, mestre em ensino na saúde, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal da Paraíba. Luciano Bairros da Silva, apoiador da PNH, psicólogo e mestre em psicologia, e Marcelo Dias, apoiador da atenção básica na saúde mental, psiquiatra e psicanalista. Bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado. Docentes e pesquisadores, em geral, não são formados para pensar o trabalho em equipe, o trabalho interdisciplinar, nem para articular a discussão técnica e gerencial à discussão sobre as diferenças, a democracia, o direito à saúde, a produção de subjetividade e a lógica das políticas públicas de saúde. A formação mais tradicional enfatiza o diagnóstico e o tratamento de doenças pensadas nelas mesmas, em um modelo centrado no médico, nos hospitais, na medicalização. Então, para começar, eu gostaria que vocês avaliassem como a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde tem buscado contribuir para a qualificação da formação no SUS e para o SUS. Vou começar aqui pela minha esquerda. Luciano, bem-vindo. Olá. Como pensar a formação em saúde para o SUS, inclusive articulando já aí as estratégias ou os esforços da Política Nacional de Humanização para isso? Eu acho que a história da formação para a saúde conta um pouco dos separatismos que a gente vai produzindo, né? Então, diversos tipos de fragmentações, de poder separar cada área do saber com um tipo de profissional, né? Ou cada campo de atuação com um tipo de profissional, e cada vez mais a gente vem produzindo especialismos, né? Então, tem cada área hoje, estamos aqui, né, médicos, psicólogos e outras áreas, mas dentro da própria área você tem muitas especialidades, né? Então, cada vez mais a gente vai se individualizando, se distanciando de outras áreas, se distanciando dos próprios colegas para poder produzir um pouco a saúde. E isso acaba acontecendo dentro da própria academia, né, onde os cursos não se conversam, você não tem disciplinas conjugadas entre diferentes áreas. Quando você vai fazer o seu estágio, você só faz o seu estágio com os profissionais vinculados à sua área, né, de formação, não entra em contato muitas vezes com outras áreas. E especialmente isso que você fala, né, da questão de diagnóstico, tratamento, é uma formação muito direcionada só para a clínica e a clínica individual, baseada na cura, né? E que eu acho que a clínica do chamado modelo anátomo clínico, né? Isso, né? Onde você não a clínica ampliada, né? Onde você sempre procura encontrar simplesmente uma queixa e a partir daquela queixa tomar uma conduta, um procedimento e tentar curar aquela queixa, como se o sujeito, a população que você estivesse cuidando fosse só a queixa e não toda uma complexidade assim como todos nós somos de uma certa forma, né? Eu acho que a política de humanização vem desmontar um pouco isso, assim, de dizer que essas coisas são inseparáveis,
né? Que inclusive formação, gestão e clínica é a mesma coisa. Então, se você formar para uma clínica... São faces do mesmo processo. Então, se você tiver um processo de formação muito fragmentado, a clínica daquele sujeito vai ser fragmentada, o sujeito que vai trabalhar com gestão, que passou por aquela formação, vai pensar uma gestão fragmentada também. E eu acho que o que a política de humanização vem tentar fazer assim, bom, quem sabe a gente opera a partir de outros princípios, ou a partir de outros meios, outras formas de fazer, que ao invés de distanciar, aproximem. Né? Ao invés de particularizar as coisas, integre, né? Ao invés de simplificar, né, ou reduzir, a gente complexifique um pouco essas realidades. E aí você vai tendo uma clínica um pouco mais ampliada, um modo de fazer a gestão mais participativo, colaborativo, né, onde as pessoas, inclusive usuários, muitas vezes possam participar da decisão, né, do que é melhor, né, como é melhor organizar aquele sistema para atender as necessidades dessa população. E, inclusive, no sentido de admitir o saber do usuário como um saber válido sobre a própria saúde dele mesmo, né? Tiago, bem-vindo. Queria também te ouvir sobre a mesma questão, quer dizer, como pensar a formação para o SUS hoje, tal como o Luciano estava dizendo, queria te ouvir nessa direção. Eu acho que o Luciano traz alguns pontos bem relevantes e, para além dessas questões também, né, o quanto que o SUS, né, trouxe uma grande modificação do conceito de saúde, concebendo ela como um direito, né, trazendo junto com isso diversos princípios como a universalidade, dando garantia de assistência a todos os indivíduos, né, e como isso trouxe grandes modificações para a prática do profissional no seu cotidiano. Sendo assim, há uma necessidade de readequar a nossa formação, né? Não só dos novos profissionais que estarão se inserindo no sistema, como do corpo técnico, profissional que a gente tem já atuando no sistema, né? Uma grande modificação, então a gente traz essa herança, né, de um sistema centrado na questão hospitalar, biologicista, muito voltado para a cura, tendo o hospital como um grande ícone de seu espaço de atuação. O Sistema Único de Saúde, preconizando o princípio como a integralidade, favorecendo a promoção da saúde até a reabilitação do indivíduo, vai exigir novas posturas do profissional, né? Com que ele possa desenvolver uma dessas grandes ferramentas que a gente tem buscado, né, na formação lá na UFPB, desenvolver a questão da clínica ampliada. O UFPB é a Universidade Federal da Paraíba, né? Sim, justamente. E aí, o que a gente tem dentro da saúde da família, né? A saúde da família ela é uma maneira da gente organizar a atenção primária à saúde, no que no nosso sistema está com grande porta de entrada, preferencial. E seria responsável por grande parte dos problemas, aqueles mais frequentes. Então, a gente procura trabalhar com esses problemas frequentes no indivíduo dentro do seu contexto. Então, o sujeito ele está no seu cotidiano de vida, de trabalho, inserido nas suas atividades. Então, ele não é desinserido desse espaço e colocado, posto no hospital. Então, dentro até mesmo a partir do que o SUS foi provocando, nessa necessidade de modificação da formação curricular, né, várias instituições de ensino, movimentos sociais, estudantil, docente, né, se agruparam e fazendo um movimento que culminou na publicação das diretrizes curriculares. Muitas coisas foram postas ali como, né, nortes para a formação. Uma delas, então, seria a inserção mais precoce do aluno, já no início do seu curso, em contato mais com a comunidade. orgânica, inclusive. Mais né? orgânica. Com os serviços de saúde. Privilegiando esse espaço da atenção primária como também um espaço muito potente de reconhecer essas necessidades do indivíduo, né? Para além do que a especialidade ou o campo do hospital determinaria como sendo o isolamento da doença como objeto da saúde está sendo problematizado pelo SUS há 25 anos, está certo? Então, esse movimento de saúde levar é mais ampla do que isso. O aluno para a comunidade favorece com que você comece a ver essas questões ampliadas do sujeito. E entrando em relação com as realidades sanitárias. Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Bento. Esse primeiro balanço então, também teu em relação à formação que temos para se atuar no SUS. Eu até pegando um pouco um gancho aqui com o que o Thiago falou, né? Eu acho que o grande desafio hoje, eu até falei um jogo de palavras, seria com a questão da preposição, né? A gente fala muito assim, que informação para o SUS, né? Mas eu acho que o grande desafio é transformar a educação para o SUS em educação no SUS,
né? Essa passagem, essa aproximação, né? Porque hoje a gente vê muito essa distância. Ou seja, que a formação não esteja fora do SUS, então não é para ele. Fora. Né? É com ele, é nele. Com ele, né? Mas não só pensando no sentido, por exemplo, da academia, da universidade, mas também pensando internamente, né? Porque hoje as próprias relações são hierarquizadas, né? Quando a gente pensa em troca de saberes, troca de conhecimentos, né? A gente não pode pensar mais numa troca no sentido assim de que eu vou te dar uma aula, eu vou te passar aquele conhecimento e ponto, né? Outro ponto que a gente pode falar informação no SUS, incluindo o usuário também, que eu acho que é importante. O usuário faz parte do SUS também, né? Essa questão do distanciamento... entre a universidade, a academia entre a universidade, e os serviços. Que foi o que o Luciano falou, né? Eu diria assim que para formar a gente tem que desinformar, né? Mas não tirar da forma. Tirar da forma, desinformar com E, né? Com E, né? Porque essa forma realmente... Até as crianças estão questionando hoje em dia, né? Está todo mundo hiperativo e com déficit de atenção querendo pular fora das escolas porque não aguentam mais e as escolas continuam tentando manter essa tradição ali pesada, né? Outro ponto que você levantou no início, que foi a questão da PNH, né? Eu acho que a PNH é educação permanente, né? Nesse sentido que a gente está falando aqui, elas andam muito juntas, né? Tanto no sentido da transversalidade, que eu acho que é um ponto importante, porque hoje às vezes a gente confunde educação no sentido de, a gente vai ter um núcleo ali de educação que vai promover aquela formação. Cursos, né? E não é. A educação está presente em todas as situações ali de troca de saberes. Como espaços de rotina, cotidianos, de discussão e reflexão sobre o trabalho concreto, né? A todo momento. A todo momento, né? E um outro ponto que eu acho interessante também é que a PNH, de alguma maneira, a partir do momento que ela olha para a realidade e ela promove um questionamento, ela automaticamente está promovendo uma possibilidade de educação ali naquele né? Então eu acho interessante essa articulação. Uma função pedagógica fundamental. Pedagógica fundamental. Né? Então eu acho que tem esse ponto aí de contato. Né? Então, nessa mesma direção, Luciano, se a gente olhar, vocês estão falando de problemas, né? Quer dizer, uma dimensão apartada, a formação dos profissionais de saúde em nível médio e em nível superior no Brasil nunca foi pensada em sinergia com o próprio sistema de saúde, com os modelos e com as políticas públicas de saúde do Brasil. Por onde começar essa conversa nesse bloco e vamos continuar depois, mas por onde a gente poderia interferir nessa lógica, nessa cultura e inverter, transformar essa cultura? Eu sei, vocês já disseram, a Política Nacional de Humanização se coloca um pouco nessa direção, né? Fazendo colocando na roda, botando para conversar atores diferentes, gestores, profissionais, usuários, mas também precisando interferir lá nas universidades. Como fazer isso? Eu acho, a gente começou essa roda de conversa um pouco mais cedo hoje, né? E eu acho que tocou um pouco nesse assunto, assim. Mas só vinculando... O Luciano está se referindo, para você que não estava nos bastidores com a gente, que a gente já está conversando sobre o assunto bem antes do programa começar, né? Inevitável, né? E assim, eu acho que o Marcelo fala um termo, né? A questão da formação no SUS, né? Assim, não tem como pensar uma formação para o SUS sem ter passado pelo SUS, mas eu acho que é importante a gente olhar também a forma como talvez esses lugares do estágio, muitas vezes, né, ou de uma intervenção em algum serviço do Sistema Único de Saúde, como é que as universidades têm olhado para isso e como é que os serviços têm se colocado nessa relação. Porque muitas vezes o serviço vai fazer a universidade ou a escola técnica de formação faz um uso do serviço, né, tentando atender o interesse, por exemplo, de uma disciplina ou de um estágio específico, né? Então, assim, quase que é uma relação, uma relação de autoridade, ou de quem tem o suposto saber a universidade, então ela que vai lá e dita como é que ela quer. Ou seja, uma relação que é uma não relação, né? Tem uma exterioridade, não entra em relação de fato. Né? Uma apropriação daquele lugar que não é dela, né? Para fazer uso para si, assim, né? Que eu acho que a grande questão, assim, fazer a formação no SUS, produzindo uma implicação desse sujeito com esse lugar no SUS.
Tá? E aí eu acho que atende um pouco Também a sua... entra a história aí da corresponsabilidade, não é só lá na atenção diretamente. Então, né? como fazer junto, né, para que você consiga, trazendo esse estagiário, esse aluno, quem quer, até a pessoa a própria população, né, ser convidada a participar do serviço para, de uma certa forma, se implicar que aquilo ali é uma política, que aquilo ali é uma produção de direito e que aquilo não se faz de cima para baixo, mas que se faz no cotidiano. Que aquilo é dele também, né? Que é dele também, que ele faz parte daquilo, que ele se implica, né, se envolve com aquele processo. E aí eu acho que responde um pouco a pergunta que você me faz, né, que assim, como é que a gente produz esse efeito para dentro da universidade, né? A gente ditando também, né, a gente que eu digo nós enquanto trabalhadores, a maioria de nós somos trabalhadores do SUS, né? A gente também ditando assim, bom, o que a gente quer com a entrada desse estagiário da própria universidade para dentro do SUS? Tá, então assim, só para finalizar assim, só para não desmontar um pouco às vezes essa relação que o Sistema Único de Saúde entra na relação com a universidade, né, de uma certa estar abaixo, assim, né, ficar subalterno aos interesses da universidade. Não, a gente também tem coisa para dizer ou coisa para determinar como é que é essa formação, né, sendo o SUS o principal ordenador da formação. E são esses efeitos que a gente pode, eu acho, produzir, tanto na forma de produzir os acordos com as universidades, quanto trazendo esses alunos e eles próprios reverberando isso para dentro da universidade, criticando os próprios modelos de formação que a gente tem hoje, né? Tiago, eu vou deixar você falar, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Tá bom. A formação para o SUS. Esse é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Para esse debate estão aqui comigo Tiago Salessi Lins, mestre em ensino na saúde, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal da Paraíba. Luciano Bairros da Silva, apoiador da PNH, psicólogo e mestre em psicologia. E Marcelo Dias, apoiador da atenção básica na saúde mental, psiquiatra e psicanalista. A necessária mudança na formação em saúde precisa, entre outras coisas, a gente estava falando disso no final do primeiro bloco, de uma maior afinidade entre as necessidades reais de saúde da população e a organização dos cursos de nível médio, das graduações, do pós-graduação, da área da saúde, assim como das ações de educação permanente promovidas pelos serviços do SUS. Felizmente, temos nos últimos anos investimentos e ações de formação técnica universitária e em educação permanente. A gente estava falando, inclusive, de questões ligadas à PNH. Eu vou retomar o debate do primeiro bloco. Tiago queria falar, porque o Luciano tinha apontado, né, possibilidades, por exemplo, de sair de uma visão de exterioridade ou meio instrumental, por exemplo, dos campos de estágio, que a universidade usa os serviços, muitas vezes, e muitas vezes o serviço também não está disponível para receber e fazer interlocução com a universidade, né? Tiago. Perfeitamente. A partir também dessa inserção dos alunos, né, maior nos campos de atuação profissional, buscando fortalecer essa aproximação da academia, dos serviços, né, tem surgido várias questões. Dentre elas, o que tem buscado fortalecer é identificar, né, muitos alunos têm um desejo enorme de estar atuando, de estar se aproximando dessas problemáticas, tentando trazer soluções. Uma das ferramentas que a gente tem buscado desenvolver para fortalecer essa atuação, essa comunicação entre os serviços e a academia são os projetos terapêuticos singulares. A gente tem selecionado, a partir da demanda dos serviços, dos agentes comunitários de saúde, da enfermeira ou do médico, algumas famílias com que a gente possa ter uma aproximação maior com os alunos e num contato com essa família, dialogando com os profissionais, tentando trazer alguma intervenção e alguma interferência nesse cotidiano, né? E partindo muito do pressuposto que tanto os profissionais como os alunos, são eles e os usuários, eles que estão operando as políticas de saúde na ponta. Então, tem um grande poder, uma grande potência de realizar, de concretizar essas
mudanças todas necessárias, né? Mas, Tiago, o que você está dizendo, se pudesse resumir, era dizer o seguinte, quer dizer, as pessoas vão se implicar se elas puderem produzir aquilo juntas. A universidade descer um pouco do salto, né? Produzir, e pensar... se colocar numa condição de aceitar o serviço como um legítimo interlocutor. Podem ter saberes diferentes, situações diferentes e tal, mas estão ambos na mesma posição, em condições de fazer um debate de igual para igual, digamos assim, mas eles podem fazer esse debate não a partir de saberes da pesquisa, saberes teóricos ou saberes ali do serviço, mas produzindo alguma coisa juntos, por exemplo, os projetos terapêuticos singulares, que são uma proposição das políticas públicas de saúde. E até mesmo, né, como que esse movimento, né, essa interferência, a aproximação da academia pode auxiliar em vários problemas que vão ocorrendo no cotidiano dos profissionais, né? Por exemplo, o agente comunitário de saúde, né, um profissional com um grande número, né, inserido diretamente na comunidade, fazendo essa aproximação com os serviços. Teve no momento uma grande atuação no combate da desnutrição e de diarreias. Passado com o melhoramento das condições de saúde, essas intervenções da saúde com melhora da mortalidade infantil, surgem outros problemas, né? Hoje, a cada 10 pessoas que procuram atenção primária, 6 estão com alguma situação de sofrimento psíquico. Então, surge uma nova demanda para a atuação desses profissionais, né? Então, esses profissionais, os agentes comunitários de saúde que a gente está exemplificando, trazem uma grande demanda, né? Apreensões, sentimentos, sofrimentos e uma busca por estar tentando ter uma atuação mais que possa contribuir melhor no seu dia a dia do trabalho. Então, instrumentos como a educação permanente, essa aproximação da academia, do serviço, podem muito potencializar a atuação do profissional e a consolidar um sistema de saúde que seja universal e que tenha a sua abordagem ampliada para esse sujeito. Né? Marcelo, entra na conversa até porque o Tiago já trouxe aqui a questão da saúde psíquica, da saúde mental. Assim, eu acho um ponto interessante, assim, porque eu acho que a gente tem que quebrar um pouco com essa ideia de que saúde é simples, né? Que o ser humano é simples, né? Assim, primeiro que nós não somos máquinas, né? É simples, a gente não é só linear, peças, né? Então, troca uma peça, coloca outra peça, é muito mais complexo, né? Só que a nossa sociedade, ela tenta de alguma forma passar essa ideia, né? Que nós somos simples, lá. Então, eu estou deprimido, é falta de serotonina, então basta um remédio que aí a indústria farmacêutica vai e banca isso e tenta passar que é isso mesmo, né? Então, assim, mas eu acho que é um grande nó, assim, porque você coloca assim, mas como aproximar, né? Aquele que sabe está numa posição de dominação, de poder ali, e aquele que não saberia, mas sabe, mas não sabe que sabe. Supostamente. Exatamente, né? não sabe que sabe. E aí eu concordo contigo, Luiz. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que poderia ser trabalhado pela via daquele que está sendo colocado como aquele que sabe, né? Mas quando ele sabe que não sabe tudo, né, ele pode até fazer de conta, de certa maneira, né? Que às vezes no apoio matricial a gente acaba fazendo um pouco de conta. Eu sou psiquiatra, então eu sei, mas não sei, né? Mas tudo bem, deixa ele acreditar um pouquinho, porque aí eu vou trabalhar com ele ali aquela situação, né? Mas então o que acontece assim, eu acho que pode partir do que está nessa posição, mas que sabe que não está. Alguns conseguem fazer isso e tem aqueles que não conseguem. Com aqueles, eu acho que o caminho seria pelo empoderamento do trabalhador e do usuário, né? Porque a partir do momento, pela educação permanente que começaria no SUS, no próprio SUS, com o próprio trabalhador e usuário, ele iria se dando conta de que ele pode, né? E de que ele tem condições de se superar em termos de educação. E com isso, ele vai saber também que aquele lá não sabe, né? Esse movimento de horizontalizar um pouco essas relações, tirar hierarquias muitas vezes artificiais, né? Você imaginar que o saber da universidade tem mais valor que o saber do trabalhador, recolocar aqui uma espécie de taylorismo, né? A ideia de o saber, o trabalho manual seria diferente ou menos seria inferior ao trabalho intelectual, como se o trabalho lá na ponta fosse o trabalho manual, não fosse intelectual, e o trabalho intelectual não demandasse também saber fazer, tá certo? Não só fazer, saber, mas também saber fazer, né? Então,
são mitos e dicotomias que a modernidade criou, separando o trabalho intelectual e a execução do pensar sobre, né? E criando uma certa mitificação da ideia do trabalho como se ele fosse hierárquico. Cada vez mais está colocado e está afirmado pelo SUS, pelas formulações teóricas no campo da saúde coletiva, da saúde pública, de que essas hierarquias são falsas, atrasam a nossa vida para fazer o SUS avançar e a gente precisa combatê-las, né? São saberes complementares, convergentes em muitos casos, podem ter diferenças, mas eles estão em condição de se colocar em diálogo, inclusive de um diálogo na diferença, né? Tiago está... Isso. E acho que essa questão da dominação, também do conhecimento, também começa a puxar muito para a questão da categoria, né? Então, como que... Da categoria profissional, né? Quer dizer, a visão corporativa. Da visão corporativa. Como que isso pode... E atrapalha muito na efetivação de um sistema que você quer, público e universal. Então, ao invés de você focar nas situações de saúde, né, nos problemas que estão ali emergentes, você está muito preocupado em salvaguardar o seu campo de atuação. Sendo que, como o Marcelo estava falando aqui, a saúde ela é muito complexa. Então, questões e problemas em saúde, os problemas sociais que a gente vai ter, vai dar pano para muita manga, dá pano para todo mundo estar atuando, buscando uma atuação integrada. Se gladiando, não vai conseguir ter uma atuação. Ser integrado e ter fronteiras borradas entre especialidades, não quer dizer que as especialidades, que conhecer especialmente um determinado campo da saúde e tal, se perca, né? Ao contrário, ele entra a serviço da possibilidade de um diálogo mais amplo. Dá para falar isso, Luciano? Eu acho que sim. E essas fronteiras são... A todo instante, na verdade, a gente meio que é colocado nessas fronteiras, né? Vocês falam em trabalho e formação. Como a gente tem uma ideia de que formação se dá na academia e trabalho se dá no serviço. E que o inverso não pode acontecer. E que a mistura de ambas também não pode acontecer, né? E assim, até alguns congressos, né, que tentam agregar um pouco as produções de conhecimento, quanto os congressos, eles tendem a valorizar muito mais o saber produzido por acadêmicos do que o que é produzido no dia a dia, no cotidiano. Eu acho que uma experiência interessante foi a mostra da saúde da família desse ano, né, que criou um chamado ponto de encontro. Ponto de encontro eram umas tendas circulares, onde tinham ali 20 ou 30 pessoas de lugares diferentes do Brasil contando sobre a produção de saber, de uma certa forma, mas de saber real, né, construído dentro do serviço, né. Eram momentos de mais ou menos 3 a 4 horas, onde as pessoas ficavam permanentemente, quase que o tempo inteiro, sem uma obrigatoriedade presencial, mas assim, porque a gente produz muito no dia a dia. E a gente quer muito contar sobre isso, falar sobre isso, poder produzir isso, só que talvez não se enquadre aos métodos mais tradicionais, né? Então, assim, como é que a gente consegue... pesquisa científica. Exato. Então, assim, como é que a gente pode ir produzindo isso dentro do espaço, no espaço de trabalho, né? Reconhecer que o espaço de trabalho, ali enquanto eu faço trabalho, eu também estou me formando, eu também estou produzindo um ato de gestão, querendo ou não, né? Quando eu penso um projeto terapêutico singular, eu estou pensando na gestão do serviço, né? Como é que é a entrada desse sujeito, como é que vai ser o cuidado, a coordenação desse cuidado, né? Então, assim, como você fala, essas fronteiras se borram, né? O quanto, voltando um pouco à história das formações, né? O quanto às vezes a gente pensa a formação para a saúde e só pensa a clínica, né? E aí seja na academia, seja no serviço, mas assim, parece que sentar para discutir alguma coisa na saúde tem que ser clínica. Por que a gente também não senta um pouco para discutir, seja na academia, seja no serviço, discutir a questão da prática da gestão daquele lugar, né? Ou para começar a discutir o controle social, que não precisa ser feito só a partir dos conselhos, mas o controle social pode ser uma prática do dia a dia, né? Que é assim, como é que as diversas vozes daquela região estão se convergindo para discutir. Usuários, talvez a gente também, gestores. fazendo uma provocação a você e a vocês, e como é que a gente também consegue avançar na não dicotomia entre a gestão e a clínica, né? Se você pensar a clínica não como o imperativo da relação médico-paciente fechada nela mesma, tratamento exclusivamente do sintoma ou da queixa, como se diz, da doença, do diagnóstico e tratamento prescritivo da doença, mas você pensar a clínica como capacidade de olhar para uma realidade sanitária, para o sofrimento das pessoas e para pensar os processos de trabalho, para tentar dar conta disso, você está juntando a clínica com a gestão, né? Misturando um pouco esses códigos e essas dimensões, né? Até porque se você pensar a gestão, né, como
o levantamento de necessidades, planejamento, monitoramento, todos têm que estar incluídos aí, né? O usuário, o trabalhador, o próprio gestor ali da... Então eu acho que tem que ter esse trabalho coparticipativo, né? Eu acho que tem que ser essa integração. A cogestão, como diz a PNH, né? Que a cogestão não quer dizer que não tem um gestor, porque do ponto de vista administrativo, o gestor tem lá certas funções que a equipe de saúde não faz, né? Mas a equipe de saúde também tem funções de gestão, né? Também. Fala, nessa gestão, pensar também a gestão do cuidado, né? Então, se muitas vezes o indivíduo entra num serviço pela atenção primária e necessita de próximos passos dentro da rede, né? Então, como é que vai se dar esse caminho dele na rede? A chamada linha de cuidado, as linhas né? de cuidado. Então, pensar a partir também de situações reais, concretas, que demandam, que aparecem no serviço, faz a gente refletir nesse espaço de gestão, né? Então, entrando aqui, qual vai ser o próximo passo? Como é que se dá a comunicação entre esses serviços, né? A partir de que passou na consulta com o especialista, retorna para a atenção primária, como é que se dá essa comunicação entre os profissionais, que volta essa informação para que a equipe da atenção primária possa consolidar essa atenção e esse cuidado nesse indivíduo? Então, a clínica, ela anda muito junto da gestão do cuidado, né? Então, sem dúvida. E eu acho que isso é uma grande modificação também do método clínico, que, como você falou aqui no início da abertura do programa, do anátomo clínico, então, que você tinha as ciências básicas como o cerne da formação do médico, resultando numa fragmentação do conhecimento, atuação muito especializada. E hoje, a partir de conceitos, da concepção da saúde como um produto das suas determinações sociais, surge todo um leque de necessidades que vão além do anátomo clínico. Uma delas é essa questão da gestão do cuidado, né? Como o indivíduo transita nesse sistema que ele é complexo e múltiplo, né? Diga, Marcelo. Não, porque estava falando aí... Vai pensando, vai desdobrando coisas, né? E aí me veio uma situação lá de... Mais um exemplo, assim, de uma situação lá de Santa Catarina, né? Sim. Assim, que é um trabalho, assim, eu trabalho no apoio matricial. E aí uma ideia, assim, que a gente vem tentando fazer, exatamente, por exemplo, pensando nessa gestão do cuidado, né? Porque se trabalha muito o projeto terapêutico singular, então a gente tem a questão do profissional de referência para poder fazer a gestão e tal, mas para poder fazer a gestão do cuidado daquela pessoa, do cuidado daquele daquela sujeito. pessoa, daquela linha, né, daquela coisa toda, mas o que eu tenho pensado em instituir é a questão do usuário de referência também. A gente pensa o profissional de referência, mas tem um cuidado ali do território, né? Então, instituir usuários de referência na comunidade que possam também se articular de uma maneira colegiada ali dentro da própria gestão, né? Que é um trabalho interessante. A gente tem até, está formando um grupo, né, de pesquisa, onde um dos pontos de partida seria a partir desse usuário guia, né? Então, a gente reconhecer o trajeto desse usuário, as experiências, né? Quais são os instrumentos que ele tem desenvolvido para conseguir a sua saúde. Então, muitas vezes a gente pensa num sistema também linear, mas desconsiderando essa opção, esse conhecimento, essa trajetória de vida que o usuário carrega. Então, as experiências que ele teve na família dele também vão determinar na adesão ou não, né? Que aí eu acho que traz outro princípio muito importante da PNH, que é a questão da autonomia, né? De incluir do protagonismo dos sujeitos, né? E incluí-lo nas decisões, na elaboração de um plano terapêutico, né? Então, esse trabalho, essa relação, que é complexa e é difícil de trabalhar, é um dos cernes que a gente tem que buscar. Nós temos buscado na atenção primária, e muito forte isso na medicina de família, desenvolver isso também na parte da formação, né? Que para além da questão de escolher qual o tratamento, né? Como vinha conversando do trajeto do aeroporto com o Marcelo, uma das questões mais difíceis é essa questão da relação médico-paciente. Então é esse olho no olho, esse contato, o desenvolvimento de uma escuta atenta, então presente, o que parece que não demanda, mas é algo que o profissional tem que se mobilizar bastante para ter essa atuação. E de certa maneira tem que ser também cuidado, né? Ser apoiado para conseguir fazer isso. Sim. O Luciano ia falar, mas de novo nosso tempo acabou, vai retomar a fala no próximo bloco. A gente já volta, não sai daí. A qualificação da formação dos profissionais de saúde para o SUS e no SUS é o que está em debate no programa Espaços de hoje.
Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa aqui comigo Tiago Salesi Lins, mestre em ensino na saúde, médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal da Paraíba. Luciano Bairros da Silva, apoiador da PNH, psicólogo e mestre em psicologia, e Marcelo Dias, apoiador da atenção básica na saúde mental, psiquiatra e psicanalista. A PNH, Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, vê a formação dos profissionais do SUS como um projeto ao mesmo tempo ético, estético e político, de defesa da política pública como experiência estratégica para a interferência inovadora no processo democrático dos serviços e na defesa do direito à saúde. Porém, apesar dos avanços, a formação é reconhecida como um grande desafio para os próximos anos. De certa maneira, é isso que a gente vem falando nos 2 primeiros blocos, tá certo? Então, o que é preciso para a gente dar passos mais largos e consistentes na conquista desse tipo de objetivo? Luciano ia falar, inclusive lembrando, a gente continua a conversa aqui durante o intervalo, lembrando a disputa no campo político, não só na área da saúde, tá certo? Que é conseguir fazer avanços em relação à participação social, ao controle social, à democratização da participação e da formação no Brasil, na saúde e fora dela, né? Nesse elemento estético que você fala, né? Eu acho que assim, quando a gente vem falando dessas diversas formas de fazer diferente, com uma estética diferenciada, né? E essa estética passa sempre por um elemento participativo, de fazer junto, né? De estar de uma certa forma em parceria. Eu acho que é isso que está um pouco na pauta, como você fala, né? Dessa discussão da participação popular ou não, né? No sentido de desmontar modelos mais centralizadores, né? Do jeito de fazer mais centralizado, que facilmente dá poder mais para um, retira poder de outro, e esse que ganhou mais poder rapidamente se torna absoluto e autoritário frente a essas relações, né? E a gente teve uma experiência lá em Maceió, onde a gente trabalha na rede de saúde, fazendo um curso formando diversos profissionais do Estado na Política Nacional de Humanização. E aí teve uma experiência bastante interessante de um médico que fazia a clínica e que começou a repensar a clínica que ele fazia a partir do curso de formação. Então, aquela clínica que ele estava fazendo, para ele, já não era mais uma clínica baseada nessa estética participativa, mas ele já reconhecia que vinha de um modelo mais tradicional, assim, e começou a pensar de que jeito que eu posso fazer diferente. Aí ele diz que a primeira estratégia que ele utilizou foi abandonar a mesa que dividia as 2 cadeiras entre o paciente e ele, jogou a mesa para um canto do médico, né? Jogou para um canto médico da sala, deixou que as cadeiras ficassem frente a frente. E aí o primeiro susto dele foi quando os pacientes usuários, né, chegavam para atendimento e olhavam aquela cadeira uma de frente para a outra e não sabia como reagir, né? Por quê? Porque tinha desmontado um modelo, né, e assim, fazer então essa nova estética é produzir uma nova cultura ao mesmo tempo, né? E aí ele brincou assim, não, aí as pessoas pegavam a cadeira e tentavam empurrar assim no cantinho entre a parede e a mesa, né, quase que se esconder para tentar retomar aquele modelo, né? E aí eles, e agora, como é que a gente soluciona isso? Aí a gente pensou, não, bota ali um cactus, né, uma flor bem espinhosa ali para o sujeito não poder se esconder, assim, para tentar forçar essa relação, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido, pelo menos dentro do âmbito da saúde, pensar estratégias para realizar isso de forma participativa, seja na gestão, seja na clínica, na formação. O Marcelo trabalha, né, no matriciamento da saúde mental, e tem um exemplo, acho que é bem interessante e rico também, né, que é o usuário da saúde mental quando está em situação de crise, né? É um momento onde os profissionais de saúde se tornam mais perversos no sentido de se colocar de uma forma autoritária e determinar o que vai fazer com aquele outro sujeito que está em crise, né? Então, se produzir um documento, como se fosse um cartãozinho, né, onde o sujeito, junto com outro profissional de saúde, vai meio que determinar ali por escrito como que ele quer ser tratado no momento que tiver uma crise, quem que ele prefere que seja comunicado no momento da crise, como que ele prefere ser conduzido, né, até qual serviço ele quer ser conduzido para uma possível internação, tentando garantir a participação do sujeito no seu próprio processo clínico,
né? Durante um momento onde ele vai estar mais exposto, vulnerável a uma relação autoritária dos profissionais em relação a ele. Então, independente. Acho que, assim, eu acho que são essas estratégias estéticas têm sido, acho, cada vez mais têm ganhado volume e jeitos diferenciados e criativos, assim, porque elas vão se modificando frequentemente também. Você está falando uma coisa, quer dizer, que eu estava referindo, né, quer dizer, essa aposta, digamos, ética, estética e simultaneamente ética, estética e política, ética, porque a gente está falando aqui desde o começo que o SUS traz como posição, né, e as pessoas que defendem, as políticas que defendem o SUS tomam uma posição essa, de pensar a clínica de forma mais ampliada, de pensar a saúde de maneira mais complexa, de pensar um serviço de saúde com integralidade, equidade, participação social, universalidade, enfim, todos os princípios do SUS. Isso é uma tomada de posição, né? Portanto, uma condição ética. Agora, não basta tomar posição, precisa, como o Luciano acabou de dizer, precisa fazer isso acontecer, precisa dar forma para isso na prática. Bom, essa é a condição estética, preciso dar forma para a posição que eu tomei, tá certo? E tem uma condição política, quer dizer, isso não se faz, não está dado, precisa construir inclusive enfrentando as tensões e os antagonismos, por exemplo, com as práticas às quais essas novas propostas do SUS se opõem, tá certo? E aí, Marcelo também falava, né, quando disse aqui no outro bloco, falou, olha, a gente está buscando referências dos cuidados lá com o próprio usuário, né, não só com o profissional, que é uma coisa fantástica, né? Você imaginar que, usando aqui uma ideia da própria psicanálise, né? Você tem um monte de gente, um trabalho em equipe, quando se consegue trabalhar em equipe, você tem vários profissionais. Quem que, de certa maneira, coordena aquele projeto daquele paciente? Ué, com quem o paciente tem mais empatia, faz mais vínculo. Não precisa ser um médico, pode ser um médico, um enfermeiro, um agente comunitário. Se tiver uma equipe ampliada ali naquela estratégia de saúde da família, sei lá, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, quem tiver mais, tá certo? Faz o vínculo. Bom, porque também, do ponto de vista do trabalho na comunidade e tal, você não tem referências nos próprios cidadãos, nos próprios usuários, né? Então, construir outro modelo é fazer a disputa política, tentar dar forma para isso, fazer as ofertas na prática, como é que faz, como o Luciano está dizendo, e ao mesmo tempo tomar posições claras do ponto de vista conceitual, teórico, né? Ontem mesmo eu tive um exemplo, né? Fazendo o apoio matricial numa unidade de saúde da família, e a gente estava fazendo a reunião numa sala de espera, e o posto estava aberto, né? Porque não tinha uma sala, a sala que tinha lá era muito pequena, tal, então vamos fazer a reunião aqui na sala de espera. E estava eu e toda a equipe, a gente discutindo a situação, né, assim, de uma usuária, né, que era uma situação bem grave, que se tratava no CAPS, né? E que não ia no CAPS, tinha dificuldade, só ia lá para pegar o remédio, essa coisa toda e tal, e que ia lá para o CAPS pegar o remédio e não falava com ninguém. E nessa conversa, a gente descobriu que ela ia no dentista uma vez por mês, porque o dentista pedia para ela ir, não para tratar os dentes, mas que pudesse conversar com ela, e ela falava com esse dentista um monte, né? E nesse momento que a gente estava nessa reunião, chegou para atendimento a cuidadora dessa usuária, a parente dessa avó, né, dessa usuária. E aí ela sentou no cantinho lá na sala de espera e a gente se reunindo, a gente está nessa dúvida aqui, vamos chamar a senhora para participar da roda de conversa, né? E aí foi interessante, porque na hora que ela começou a falar, ela dizia assim, pô, mas do CAPS é muito longe, né? Tem que pegar 2 ônibus, não tem como a gente poder tratar essa pessoa aqui. E a partir daí se criou um projeto terapêutico, que o Tiago falou, uma nova estratégia para que aconteça ali o tratamento dela. Uma nova estratégia, para botando o dentista na roda. Dentista, exatamente. Mudando o lugar onde ela era atendida. Lógico. Né? Então, eu acho que como você falou, eticamente, né, o que ela quer, esteticamente é uma inovação, né? Porque aí você pode até questionar o próprio CAPS, né? Será que o CAPS é o lugar para se tratar o louco, né, digamos assim, se for pensar? Ele não poderia ser tratado no território? Será que o CAPS não é uma substituição do manicômio, por exemplo? A gente começa a questionar essas coisas, né? Será que ele está mantendo a lógica manicomial, né? Então são questões que... Ou em que casos, eventualmente, ele estaria mantendo? Né? Então acho que a gente poderia repensar essas coisas. Né? Acho que um outro espaço também que é essencial nesse caminhar, né, da fortalecimento da integração entre ensino, serviço e comunidade, é também que esses atores se sentem e pensar qual é o papel de cada uma das atribuições, né? Então, a gente se depara desde a situação de pensar em insumos e material, porque
se era o profissional que está exercendo, agora muitas vezes ele tem um aluno acompanhando. Então precisa de mais uma luva, né? As condições estruturais de sala para atendimento, então tem que se pensar, né? Então o nosso sistema ele tem uma organização tripartite que já tem a sua complexidade, atribuições de cada um. Governo federal, estados e municípios. Estados e né, municípios. Tripartite. E agora começam a entrar outros atores importantes. A instituição de ensino, os usuários. Então, um local, uma maneira de operar isso também é essencial. Tenho visto o movimento do Ministério em realizar os COAPs, que são os contratos, né, organizativos de ação pública, ensino, saúde. Então, é de pensar nessa inserção do aluno de atenção primária, o que vai caber à instituição de ensino, o que vai caber aos serviços, como é que vai se dar, quais são as ações a desempenhar. Ou seja, tem que mexer também nessa forma de pactuar e de contratualizar essas relações, né? Com certeza. Então, a gente vai ter que pensar de planejar a inserção desses alunos, como é que vai operar isso, né, para que possa propiciar essa atuação que a gente está aqui almejando, que está no caminhando, implantando. Então, assim, são vários movimentos que devem ser feitos ao mesmo tempo para poder realmente ter um avanço, acho que cada vez maior. E talvez para a gente superar, inclusive, aquilo que o Luciano falava lá no primeiro bloco, né? De uma relação de exterioridade entre serviço e universidade para gerar campo de estágio, para gerar apenas troca de serviço. Então, a lei do estágio fala em contrapartidas. Então, eu abro o meu serviço para te dar estágio, desde que você me dê curso gratuito ou me dê vaga de curso na sua universidade, lá na educação continuada e tal. Fala, Marcelo. Não, só assim, rapidinho, porque a gente fala muito em se criar espaços para a educação, mas a gente tem que aproveitar os que a gente tem também, né? Porque eu acho que, por exemplo, a gente pode aproveitar os espaços da própria universidade, preceptoria, a questão o apoio matricial, por exemplo, né? E algo que a gente estava conversando antes, a questão da própria rede Humaniza SUS, né? Que pode se tornar um espaço de educação permanente. Por que não, né? Acho que, de até certa de maneira, a Rede Humaniza SUS até já é esse espaço, né? Já tem iniciativas e experiências que rolam motivadas pelos próprios usuários da rede, que já são educação permanente, são ofertas de apoio, são espaços de interlocução, são fóruns de conversa e tal. Mas acho que você tem razão, poderia ser intensificado investindo em várias dimensões. Né? Tem uma limitação também, assim, que eu acho que a gente não conversou um pouco, assim, mas a gente localizado um pouco no serviço e nas universidades, nas escolas, né, que eu acho que tem essa relação mais direta, mais visibilizada, assim. Mas, assim, de lembrar que é uma rede complexa que vai formando isso também. Eu acho que, assim, as categorias profissionais têm um papel importante nesse processo. Então, assim, quando as categorias profissionais impõem que o profissional de referência para um estagiário tem que ser da mesma área, né, que as categorias em geral fazem isso por uma disputa de território, né, de espaço de trabalho, né? Por uma disputa de poder corporativo. De poder né? também, assim, né? Mas assim, acaba gerando a dificuldade da gente produzir essa diferença também, né? Então, assim, de exigir quase que o sujeito vá só para olhar a partir do olhar do preceptor da sua área, né? E o quanto, talvez, algumas estratégias que o Ministério tem proposto, né? Que a Rede HS, eu acho que, como vocês falam, acumula um pouco dessas experiências, né? Mas, assim, experiências como PET, PET Saúde e ProSaúde, né? Tem tentado desmontar um pouco essa referência, né? Que as categorias brigam, PET, Programa lutam. de Ensino Tutorial. Isso, onde você tem um profissional da saúde para ser o preceptor de diversos alunos de diversos cursos. Né? Então, assim, o quanto isso talvez... Diversos cursos de graduação, né? Então, você pode ter junto ali, só para dar um exemplo para quem está nos dando, você tem um profissional recebendo, ao mesmo tempo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, né? O estudante de enfermagem, e por aí vai, tá certo? Você não precisa ter para o estudante de enfermagem o enfermeiro, para o estudante de psicologia, o psicólogo, para o estudante de fisioterapia, o fisioterapeuta, para o estudante de fonoaudiologia, o fonoaudiólogo, para o estudante de medicina, o médico. Porque aí você mantém as fragmentações e as caixinhas fechadas nelas mesmas. Que é uma tentativa de fazer um rompimento político com o interesse das categorias em geral, simplesmente de manter o seu território de atuação, seus campos de trabalho, né? E que cada vez mais fragmentam o processo de trabalho e tudo mais. Então, acho que são experiências interessantes nesse sentido. Ele faz
fazem conflito para dentro da universidade, conflito no sentido de tentar produzir mudança, né, para dentro da universidade, como eu acho que também faz uma tentativa de tensionar os conselhos a Tira rever da zona de conforto, né? essas Nem percepções, eu acho, que só atrapalham, né? Eu acho um fazer mais integral e mais complexo. Na minha prática de apoio matricial, né, quando eu faço o apoio para o médico, o que ele menos demanda é a parte médica. Entendeu? O que ele mais demanda é a questão da relação com o outro, é a dificuldade, assim, ó. Como não medicar? É o contrário. Sim. Ele não me pede assim, qual remédio que eu tenho que dar para... Não, ele já sabe, isso aí ele vê no livro, pesquisa no Google, né? Mas ele pergunta, como que eu vou escutar? Como é que eu vou acolher? Como é que eu vou me ponho em relação, né? Como é que eu me ponho em relação? Né? Gente, vou terminar com essa fala do Marcelo, porque eu acho que ela é perfeita e prova como que a gente se põe em relação. Essa é uma das grandes questões para a nossa formação em saúde. Agradeço muito a participação de vocês, Luciano, Tiago, Marcelo, e agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!